pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Úrsula e nós iremos hoje para a nossa sexta aula e falaremos sobre critérios de divisibilidade. O que é isso? Bom, nós vamos olhar para um número e dizer se ele é divisível por 2, por 4, por 5, por 6. Então vamos começar com o critério de divisibilidade por 2, de olho na tela. Bom, a divisibilidade por 2, como ela se dá? Ela se dá através de todos os números pares. Quais são os números pares? Os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 serão divisíveis por 2. Todos os números pares, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, o número 24, terminado em 4, então é divisível por 2. O número 16, terminado em 6, é um número par. Terminado em 6, divisível por 2. 198 é um número par, terminado em 8, portanto, divisível por 2. E o número 54.682 é um número par, terminado em 2. Então, é divisível por 2. É só isso. Então, recapitulando, qualquer número par é divisível por 2, tá bom? Próxima divisibilidade. Agora por 3. Como a gente sabe quais números são divisíveis por 3? Vamos lá. Olha aqui a regrinha, podem anotar. Quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. Como assim? Um exemplo aqui, ó, 243. Eu vou somar todos os algarismos. Se resultar num número divisível por 3, então o número que nós somamos o algarismo é também divisível por 3. De olho aqui, ó. O 243, vamos pegar todos os algarismos e somar. 2 mais 4 mais 3. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9. 9 é divisível por 3? Sim! Então, o número 243 também é divisível. É bem simples, né, gente? Então, próximo aqui, ó. 3.324. Nós somamos todos os algarismos e vemos se é divisível por 3 ou não. 3 mais 3 mais 2 mais 4. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. 8 mais 4, 12. É divisível por 3? É divisível por 3. Próximo aqui, ó, 2.135. 2 mais 1 mais 3 mais 5. É só somar os algarismos. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. É divisível por 3? Não. Repare, então, que o 3.324 é divisível, mas o 2.135 não é divisível, porque, ó, 5 mais 3 mais 1 mais 2, ou 2 mais 1 mais 3 mais 5, 2 mais 1, 3, mais 3, 6, 6 mais 5, 11, e o 11 não é divisível por 3, tá bom? Próximo exemplo aqui, ó, 786, a gente soma tudo, 7 mais 8 mais 6. 8 mais 6, 14. 14 mais 7, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 é divisível por 3? Sim. Então, o 786 também o é. Tá bom, gente? É muito simples. É só somar os algarismos e ver se a soma dos algarismos deu um número divisível por 3. Assim como tá escrito aqui, ó. Anota aí no caderno para não esquecer. Próximo. Divisibilidade por 4. Como a gente sabe que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4 ou terminados em 00. Em 00, tá bom? Então, quando o número for terminado em 00, né, em 2 zeros, ele é divisível por 4. Ou quando os dois últimos algarismos do número formarem um número divisível por 4. Por exemplo, aqui, ó, 428. Quais são os dois últimos algarismos? 28. 28 é divisível por 4? Sim. Então, o 428 também é um número divisível por 4.
Aqui, ó, 332. Quais são os dois últimos algarismos? 32. 32 é um número divisível por 4? Sim, então 332 assim também o será. 300, reparem aqui, ó, formado por 2 zeros no final. É formado por 2 zeros no final? É divisível por 4. Se eu colocar aqui 500, 2 zeros no final, é divisível por 4. Então, retomando, a divisibilidade por 4 é quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4 ou quando o número for terminado em 00, tá bom? Bem simples também. O próximo, 5. Divisibilidade por 5. Qual é a regra? Todo e qualquer número terminado em 0 e 5. Terminou em 0, terminou em 5, vai ser divisível por 5. Exemplo aqui, ó, 20.335, terminado em 5, então é divisível por 5. Pode conferir na calculadora. 15.020, terminado em 0, é divisível por 5. 3.000, terminado em 0, é divisível por 5. 5.010, terminado em 0, é divisível por 5. Então, qualquer número terminado em 0 e 5 é divisível por 5, tá bom? Próximo, por 6. Quando que nós sabemos que um número é divisível por 6? Muito simples também. Quando o número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Gente, reparem que, ó, tem que ser ao mesmo tempo. Então, o número ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Como é por 2 mesmo, o número precisa ser par. Então, se o número for ímpar, já descarta. Não vai ser por 6, porque ele precisa ser por 2 e por 3, tá? Então, se ele for por 2, ele tem que ser par, como nós já vimos na primeira divisibilidade por 2. Então, precisa ser por 2 e por 3. Exemplo aqui, olha, 474. É um número par? Sim. Então, é divisível por 2. 2, ok. Agora, a gente precisa ver se ele é divisível por 3. Porque para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3. Então, agora vamos ver se ele é por 3. Como a gente faz mesmo? Soma-se os algarismos. Então, 4 mais 7 mais 4. 4 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 4, 15. 15 é divisível por 3? Sim, então esse número aqui é divisível por 2 e por 3. Então, 474 é divisível por 2 e por 3, portanto, é divisível por 6. Certo, gente? Muito fácil. Próximo exemplo aqui, ó. Bateu o olho, viu que é par? Ótimo, pelo menos a primeira parte a gente já efetuou. Se é par, quer dizer que é divisível por 2. Resta-nos saber se é divisível por 3. Vamos lá, vamos somar aqui os algarismos. 2 mais 4 mais 6. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. 12 é divisível por 3? Sim! Então, o número 246 é divisível por 6, tá bom? Próximo exemplo aqui, 324, ó, reparem que é par. Então, se é par, já sabemos que é divisível por 2. Resta-nos saber se é divisível por 3. 3 mais 2 mais 4. 3 mais 2, 5. Mais 4, 9. É divisível por 3? É. Portanto, esse número também é divisível por 6. Tá bom, gente? Muito simples. Próximo. A divisibilidade por 7, ela tem uma regrinha que parece chata no início, mas a gente vai ver que com os exemplos vai ficar muito fácil. Então, quais são os passos dessa regra? Vou dar um exemplo. O número 7.203. O que a gente tem que fazer? Pega o último algarismo e multiplica por 2. Quem é o último algarismo aqui, ó? O 3. Então, 3 vezes 2. 3 vezes 2 resulta em 6. Segundo passo, subtraia do próprio número sem o último algarismo. Então, o segundo passo diz que eu vou pegar o número, desprezando o último algarismo 3 aqui, então o número vai ser 720.
eu vou subtrair sem o último algarismo. A gente já desprezou o 3. Então, seria 720 menos 6, dá 714. A gente aqui, olhando para esse número, não dá para saber ainda a divisibilidade. Então, nós vamos repetir o processo. O que a gente faz? Pega o último algarismo e multiplica por 2, como fala lá no primeiro passo. 4 vezes 2, 8, certo? Agora, o que deu aqui, eu vou desprezar o último algarismo é 4, e vou pegar apenas os dois primeiros e subtrair do que a gente achou na multiplicação. Então, olha, ó, 71 menos 8. 71 menos 8 dá 63. 63 é divisível por 7? Sim, está na tabuada do 7. É bom, então, que nós saibamos também a tabuada, tá? Se não sabe de cor, não tem problema. Faça uma tabelinha no caderno, faça uma tabelinha que você possa sempre consultar. Porque a tabuada, ela vai vir com o tempo. Esse decorar da tabuada, ele vem com o tempo, com a prática de exercícios, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo para que nós possamos entender melhor. Próximo exemplo aqui, ó, 714. Então, vamos lá. O que a gente faz? Vai pegar o último algarismo e multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. E aí, eu vou subtrair dos outros dois algarismos, desprezando o último. Então, desprezo o 4, vou subtrair do 8. 71 menos 8, 63. Acabamos de ver isso daí. Vamos fazer mais um, olha lá. 574. O que a gente faz? Pega o último algarismo, 4, multiplica por 2, 8, tudo bem? Agora, a gente vai subtrair dos outros dois, 57 menos 8, menos o que a gente achou da multiplicação, tá bom? 57 menos 8 dá quanto? Tá com dúvida na subtração? Assista a aula. 4, 8, aí vai dar 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 4, 49. 49 é divisível por 7? Sim, então 574 também é. Entenderam, gente? Eu vou só retomar aqui. Por exemplo, o primeiro exemplo que nós fizemos, 7.203, ele tinha 4 algarismos. Então, a gente repetiu o processo mais uma vez para que nós chegássemos num número em que conseguíssemos ver que é divisível por 7, né? Chegamos no 63. Então, você repete o processo quando o número tem 4 algarismos, você faz o processo mais uma vez. Se tiver 5 algarismos, vai fazer mais uma vez. Se tiver 6 algarismos, mais uma vez, tá bom? Até que chegue num número que você consiga definir a divisibilidade ou não. Nesse caso, o 63 tem a tabuada do 7. Então, a gente olha para ele e vê, é divisível por 7? Então, 7.203 também o é. Você pode conferir nessa calculadora aí, tá bom? O próximo aqui é a divisibilidade por 8. É também muito simples. Ó, qual que é a regra, então? Quando os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8 ou terminarem em 0, 0, 0. Bem parecido com o 4, tá bom? A diferença é que o 4 era 0 e 0 e o 8 é 0, 0, 0. São 3 zeros. Por exemplo, aqui o 12.000 terminou em 0, 0, 0. Então, ele é divisível por 8. O 5.000 terminou em 0, 0, 0. É divisível por 8. Nesse caso aqui, ó, 13.168. O que ele diz? Quando os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Então, eu pego esses 3 e faço a divisão por 8, né? Nossa aula de divisão, se você tem dúvida, corre lá. Aqui, ó, vamos pegar aqui o 16, que dá 2. 2 vezes 8, 16. Dá 0. Baixo o 8, 8 dividido por 8, 1. Divisão exata. Então, os 3 últimos algarismos formaram um número divisível por 8. Acabamos de ver. Portanto, o número todo é divisível por 8. 13.168 também é divisível por 8, tá bom, gente? Muito simples, né? Próximo, por 9. Como que eu sei que é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos, aqui ó, bem parecido com a regrinha do 3.
quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 9. Então, vamos lá. Mesma coisa do 3, a diferença agora é que é por 9. Vamos somar aqui, ó. 1 mais 5 mais 7 mais 5. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 9? Sim! Então, 1575 também o é. Próximo aqui, ó, um número bem grande, 525.951. Batendo o olho assim, o que a gente faz? Soma, e a gente já sabe se é divisível ou não por 9. 5 mais 2, mais 5, mais 9, mais 5, mais 1. Vamos somar tudo isso. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 9, 21. 21 mais 5, 26. 26 mais 1, 27. 27 é divisível por 9? Sim. Então, 525.951 também o é. Próximo e último exemplo do 9. Vamos somar 7 mais 3 mais 8. 7 mais 3, 10 mais 8, 18. 738 é divisível por 9? Sim, porque a soma dos algarismos deu 18. Então, é divisível por 9. Bem legal e bem fácil, né, gente? Próximo e último e não menos importante, divisibilidade por 10. Quais são os números divisíveis por 10? Todos os números terminados em 0. Todos. Todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10. 100, como tá aqui no exemplo, 5.200, 30.000, 40, 25.670, todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula. Eu acho essa aula incrível porque é uma aula que desperta muita curiosidade, porque ao bater o olho a gente consegue já definir se um número é divisível por 2, por 4, por 5, por 6, por 3. Eu acho muito interessante. E se você quer continuar tendo aulas maravilhosas e incríveis, continue aqui comigo, deixe seu like se gostou dessa aula, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ative as notificações e até a próxima aula.